Fala amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Ok, então, gente, a gente vai falar um pouco hoje de exopolítica, ok? E eu fui um cara que nunca gostei de política, né? Eu passei a maior parte da minha melhor idade, digamos assim, perseguindo meus sonhos, né, e tal. Até inclusive eu tinha aprendido através dos livros do Leire Ribeiro também, que essa questão da gente às vezes botar o foco no que nos dizem pode atrapalhar os nossos planos. Aí ele dá o exemplo, né, de um pipoqueiro que passou a vida inteira dele vendendo pipoca na frente de uma escola e tal. Ele construiu a vida dele vendendo pipoca e progrediu, ele tinha vários carrinhos de pipoca e tal, porque ele só se concentrava em vender pipoca, né? E ele era um cara semi-analfabeto, não tinha muito conhecimento, que ele sabia era vender pipoca, botou o foco naquilo e virou um grande pipoqueiro. Sustentou seus filhos, né? Educou-os da forma clássica como a gente conhece, conseguiu pagar a faculdade, formar os seus filhos, para ele aquilo era uma vitória. Seu filho se forma economista, e um belo dia o pai diz para o filho: filho, eu estou a fim de expandir os meus negócios para outra cidade ou qualquer coisa parecida, ele queria fazer uma expansão nos negócios. Ele, semi-analfabeto e tal, tinha essa visão. O filho, que era estudado e formado em economia, disse: pai, esse não é o momento, porque o mundo está em crise, estamos vivendo uma crise financeira, porque a bolsa, blá blá blá, e falou aquela coisa toda. E o pai, que nunca tinha prestado atenção nesse tipo de coisa, de repente tinha um especialista na família, né, um formado em economia, que era o seu filho, lhe dando essas dicas. É claro que ele ouviu o seu filho e não expandiu os negócios. A partir daí, os negócios do cara começaram a definhar e faliu o negócio de pipoca do pai. E daí a conclusão é que se o pai tivesse empreitado em fazer, né, a sua expansão dos negócios sem o conhecimento do filho, ele teria ignorado o fator da crise mundial e a atitude mental dele teria traído o resultado que ele queria, porque ele estaria focado naquilo, né? Então esse é um dos exemplos de neurolinguística e coisa e tal. Então, baseado nesse aprendizado, eu particularmente, né, foquei a minha vida no que eu queria ser músico, então aprendi a tocar vários instrumentos, eu sou autodidata e também sou professor nos instrumentos que eu ensino, toco 8 instrumentos, aprendi a trabalhar com gravação, então toda a parte técnica, né, de não só de gravação, de produção de música, como também de PA fora, e enfim, a gente aprende de tudo um pouco, né, para poder sobreviver nessa área, compositor, arranjador e tudo mais. E, no entanto, então, perseguindo, botando foco muito no que eu queria, eu também abandonei, porque quando tu ia pesquisar, quando tu ia assistir os jornais, assim, que te falavam de política, que te falavam dessas coisas, acabava né, crise, coisa e tal, então isso te puxa para baixo. Então é melhor tu botar foco e realmente desligar disso tudo. Então eu acabei sendo um cara apolítico, né? E de repente a gente percebe que o fato de tu ser apolítico é os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que tu não fica sabendo de todas as coisas podres que acontecem no mundo da política e esse negócio todo aí, o fato de tu ignorar esses acontecimentos, coisa e tal, às vezes facilitam na questão de tu botar um foco em alguma outra coisa que tu queira. Por outro lado, o fato também de tu ignorar esse tipo de coisa faz com que os caras acabam fazendo o que eles querem, e quando eles estão mal intencionados, eles acabam te roubando, eles acabam sempre tirando o que seria teu, dos teus direitos, e acaba indo parar pro foco desses caras aí, né, pro bolso desses caras aí. Então é bem complicada a situação. Só que agora a gente está vivendo um momento diferente e da mesma forma como a nossa geopolítica ou até a nossa própria política interna, a gente tem que acrescentar agora mais uma coisa, que é a exopolítica. E o vídeo de hoje é bastante nesse foco aí, né, da exopolítica. Então, quando a gente fala em geopolítica, nós temos a política entre os países, né? Essa coisa toda. E a exopolítica seria a política entre os planetas, entre as galáxias, né? Ou seja, uma coisa um pouco mais abrangente. E, da mesma forma como
Agora vocês percebam a profundidade do que eu quero dizer aqui. Da mesma forma quando a gente não quer se envolver com a questão política, e a gente acaba, então, né, deixando de lado e coisa e tal. E a gente percebe as consequências que a gente sofre por não ter se envolvido politicamente, por não ter estudado previamente os candidatos, por não ter escolhido os candidatos certos, coisa e tal, né? Então a gente acaba sofrendo as consequências, ok? Então agora, a gente vai fazer uma avaliação de o que seriam essas consequências, o quão nocivos elas são para a gente e como seria isso num contexto interplanetário ou cósmico, né? Ou intergaláctico, quem sabe. Então, quando a gente escolhe um político ruim, seja o prefeito da tua cidade, o governador do teu estado ou o presidente do teu país, em tese pela nossa legislação, eles têm 4 anos de mandato, né? Então são 4 anos que basicamente as coisas que influenciam na tua vida, né? Tu tá num contexto, tu mora numa cidade, então tu tem toda a questão do desenvolvimento urbano, tu tem a gasolina que tu paga, tu tem o remédio que tu toma, tu tem a escola dos teus filhos, a energia elétrica, a água, né? Então tudo é uma roda que diz respeito aos mandos políticos e a própria comida que tu come, o teu alimento, né? Ele tem uma carga de imposto, ele tem uma tributação, ele tem uma legislação, ele tem uma permissão para ser produzido ou não. Né? Aí nós temos os transgênicos com os royalties, e as pessoas às vezes não param para pensar no que significa isso. Essa comida tu não pode plantar porque ela é minha, foi eu que criei. Para começar, os transgênicos são umas porcaria, né? Mas é para nós ter uma noção de como sim, né? A gente está absolutamente ligado ao que os caras fazem. Né? Então tudo na nossa vida é cobrado imposto, esse imposto é definido, determinado por alguém, né? Onde que o governo vai incentivar, que área vai ser desenvolvida, o que vai ser desapropriado, o que não vai, ou seja, é política 100% na tua vida. Não tem como tu fugir disso, né? Como tu fugir do sistema, se tu está inserido. Principalmente se tu nasceu urbano, nasceu numa cidade, mesmo que tu tenha nascido numa área rural, coisa e tal, tu tem todos esses trâmites sociais, né? Tu vai ter que ter uma carteira de identidade, vai ter que ter um CPF, vai ter que ter um registro, um número, enfim, e por aí afora. Então, quando a gente escolhe um mal político, né? Seja em que âmbito, seja em que se é prefeito, se é presidente, governador, né? Isso vai influenciar mais ou menos na tua vida. Em tese, embora esse político fique só por 4 anos lá dentro, tá? Eu não estou aqui discutindo política, partido, Bolsonaro, não é isso. Eu estou discutindo a política, como ela envolve as nossas vidas, como a gente é dependente do sistema. É nesse ponto que eu tô chegando. Então não venham endeusar ou demonificar político nenhum que seja, que não é disso que se trata aqui. É uma outra questão, entendeu? Então, os políticos, né, eles vão lá, a gente escolhe o político mau, eles fazem as coisas erradas, às vezes ele está só por 4 anos, mas às vezes as consequências desses atos mal feitos dentro desses 4 anos vão se perpetuar por muito mais tempo do que isso, vão nos afetar negativamente por muito mais tempo do que isso, ou positivamente, dependendo da obra que for feita, né? Então daí a importância de saber quais são os candidatos que são colocados lá. Então isso já está careca de saber e coisa e tal. E, então se esse cara fizer coisa errada, depois daqui a 4 anos a gente troca, bota outro político e coisa e tal, e isso se resolve. Então, em tese, por isso que nós temos no nosso sistema democrático essa coisa de 4 anos de mandato, para poder trocar. Se o povo... Aí a gente fica com aquela sensação de que é o povo que manda, né? Daí se o povo não gostar, então troca e escolhe outro candidato. Só que não dá para confiar nos candidatos, porque os candidatos mentem, eles se dizem uma coisa, eles parecem que são bons, quando entram lá não é nada disso, e muda tudo, e a gente vem presenciando essa novela há muito tempo, tá? Agora, se eu dissesse para vocês que a gente está próximo a um tipo de eleição, digamos assim, só que não é uma eleição bem daquelas de tu ir lá e botar um voto numa urna, como é feito no nosso modelo tradicional. Mas enfim, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Digamos que agora estão prestes, olha só, está prestes a aparecer aí diversos, digamos assim, candidatos a governar o nosso planeta. Olha que interessante, né? Candidatos a governar o nosso planeta, ou, quiçá, o nosso sistema solar. Vai saber como é que está o negócio aí, né? Nós não temos o prefeito que governa, que
que administra a tua cidade, não temos um governador que administra o estado, que manda no estado, não tem um presidente que manda no país, tu entende? Então talvez não tenha um que manda no planeta, um que manda no sistema solar, outro que manda na galáxia, tá entendendo? Então por isso que a gente precisa aprender de exopolítica. E por que que isso é tão mais importante, a exopolítica, do que a própria política ou geopolítica, né? Porque quando a gente fala da nossa política tradicional aqui dentro, da nossa democracia, dentro do nosso país, a gente está falando de 4 anos da tua vida, e de novo, que 4 anos de um período de mandato e que as consequências desses 4 anos de mandato podem se perpetuar, talvez às vezes por uma vida inteira. E a gente está vendo isso acontecer no Brasil. Por exemplo, leis erradas que foram feitas num desses 4 anos de período de mandato das pessoas lá atrás, né? E que criaram esse sistema econômico falho que está hoje, que não teria como sustentar e que uma hora, né, ele ia ter que estourar, porque ele é falho, ele não é perfeito, ele não se sustenta, né, que é o nosso sistema de previdência, daí a necessidade das mudanças. Então, a gente faz uma analogia dessas coisas todas que estão acontecendo aqui agora com o nosso sistema exopolítica. Enquanto o fato de nós escolhermos um candidato errado, né, de novo, pode afetar muito a nossa vida, o que pensar da escolha errada em relação a essas figuras que vão aparecer por aí dizendo que serão os governadores, com as promessas de que vão botar tudo nos eixos, alguns dizendo que com tecnologia, né? Outros candidatos estão dizendo que é a evolução espiritual do ser humano que vai levar a um patamar melhor e tal, ou seja, são propostas diferentes se vocês pararem para analisar. Né? O que é meio termo, o que é viável, quais são os candidatos que são honestos, quais são os candidatos nessa história que estão mentindo para nós. Então eu fiz o último programa aí dizendo de como já foram feitas essas coisas. Então um tipo de eleição assim já aconteceu. Então, quando a gente fala do Tratado de Greada do Eisenhower em 1963, o presidente Eisenhower, ele foi recebido num primeiro momento por seres interessados, né, em fazer a coisa certa, para ficar bem fácil aqui a nossa explanação. E eles não quiseram, porque eles teriam que abandonar o programa nuclear que tinha colocado os Estados Unidos em supremacia bélica mundial ali logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então eles não tiveram interesse na parte do que eles teriam que fazer para conseguir as tecnologias, a parte boa da coisa, né? Eles não quiseram abandonar o programa nuclear e a supremacia bélica mundial que eles tinham naquela época lá, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aí veio um outro grupo que, mal intencionado, né, que são os Greys, que foi o famoso Tratado de Greada, que ao perceber que o que interessava a eles era a supremacia bélica, eles jogaram com isso. Eles foram lá e disseram, nós temos tecnologia que vão propiciar essa posição de supremacia que vocês tanto almejam. Em troca a gente quer isso. Aí eles pediram a parte dele, que a gente sabe que as abduções dos humanos para os testes das biogenéticas deles lá, enfim, tá? Não é o âmago da questão do vídeo de hoje. Mas então, a gente sabe que o Tratado de Greada foi feito, né? Então a gente pode ver isso aí como uma escolha errada. O presidente Eisenhower votou no candidato errado. Né? E digamos assim, aqui a gente tem os debates onde os candidatos dizem, abre o olho, o candidato tal está querendo fazer isso, mas olhem essa informação, e vai lá e joga informação. Nós tivemos uma situação bem semelhante, também abordei isso no último vídeo, que esses primeiros que contataram o Eisenhower, né, falando da gente parar com esse negócio de explodir bomba atômica aqui no planeta, e que eles podiam ajudar a gente a se desenvolver de uma forma pacífica e coisa e tal, né? Digamos, os primeiros candidatos, eles sabiam que o oponente, né, que seriam os Greys e tal, que em tese representam os reptilianos ruins, os dominadores, né? Também não é o âmago da questão, não vamos se aprofundar nisso aí para não perder o foco aqui. Então eles fizeram um agroglifo famosíssimo com a cabeça de um ET Grey e com uma mensagem circular, e essa mensagem ela era os pontos lá que era o código binário. Ao decifrar esse código binário, que é o que a gente usa dentro da nossa informática, né, estava lá a mensagem dizendo, olha, cuidado com os portadores de falsas promessas, né, de falsos dons e tal,
que eles pretendiam, era um alerta de que eles pretendem dominar a humanidade e que o domínio deles vai causar muita dor para a humanidade, que ainda há tempo, né, para a gente sair dessa situação e que era para nós ter cuidado. Foi um alerta. Então, da mesma forma como num debate tu vê um candidato apontando os problemas, né, eles não tinham como fazer um debate entre os ETs, né, para que a humanidade soubesse qual quer fazer o que, apresentando seus argumentos. Então a maneira que esse povo do bem, que queria em tese o bem da humanidade, a maneira que eles encontraram de nos alertar foi fazendo esse agroglifo, dentre tantos outros, né? Esse mais compreensível porque tu codifica a linguagem binária e tá lá a mensagem explícita, clara, para quem quiser ver. Né? E justamente naquela época estava rolando aquela parada ali. E mais, eles botaram a cara, eles deram nome aos bois, eles botaram lá o rosto dos greys. E se tu for ver a quantidade de espécies diferentes entre os insectoides, entre os felinos, né? Então podia ser qualquer um, né? Mas não, eles botaram os greys. Então, cara, se a gente começa a estudar história, tu começa a ver que não é papo de maluco e que tem uma coisa muito séria acontecendo. Então agora, diante de tudo isso, né, a gente tem a data limite, onde esse contato vai começar a ficar cada vez mais evidente, a humanidade não vai ter mais como negar, porque todos vão estar vendo o que está acontecendo. Por quê? Porque vão se apresentar. Esse período de quarentena que foi citado ali, que na verdade são 50 anos, né, a gente fala quarentena, mas talvez não fosse o termo adequado. Esse período de 50 anos proposto na data limite, que termina agora em 20 de julho de 2019, portanto praticamente daqui a 2 meses, gente, né? Que a gente vai começar a ter esse contato. Só que para quem está ligado e quem está olhando em volta vê que essa data de 20 de julho ela é um marco, não é? Ó, a partir daqui, todo dia tu vai ver esse quadro. Não, já está acontecendo, gente. Já tem imagens gravadas durante o dia, as próprias naves de engenharia reversa que foram feitas aqui no planeta, que agora a humanidade está começando a acordar para a história do Bob Lazar, para a história de Área 51, da Wright-Patterson, as bases onde eram feitas essas coisas todas, a história do Ground Lake lá, né, a área 51, a área 52, a base S, a S4, S4, não sei o que. Então, os ufólogos que foram estudar sabem já, mas isso é só para aqueles mais fução, né? Os mais pesquisadores, aqueles que perdem horas e horas e horas e se interessam muito pelo assunto. Então isso é de domínio realmente de uma pequena parte ainda da população, né? E os que estão começando a acordar, olha que importante isso, para a existência, né? A primeira coisa é tu dizer, meu Deus, existe gente lá fora, não estamos sós, então os OVNIs realmente vêm de outro lugar, papapá. E aí vem as outras perguntas, né? Mas o que são esses extraterrestres? Da onde eles vêm? O que eles querem com a gente? Qual a sua intenção com a gente? Então, a primeira questão, OVNI e vida extraterrestre, vai cair por terra, né? Todo mundo vai estar vendo, então não vai ter como negar. Primeiro. Aí vai se instalar essa confusão toda para aqueles que... Tu imagina aqueles que não acreditavam que existiam. Eles vão estar vendo, vão estar contatando essas perguntas todas que a gente... No meu caso, eu sou um ufólogo recente, eu tenho aí 6 anos de estudo. Tem gente que se comunica comigo no meu canal, escreve mensagem, manda material para nós. Os caras estão estudando 15, 20, 30, 40 anos ufologia. Tiveram... avistamentos na sua infância, coisa e tal, né? Num período onde todo mundo diz que é coisa de maluco, os caras viram. Eles dizem, eu vi, eu sei que eu não sou louco, eu vi. Então, como é ridicularizado, eles não contam pra ninguém. Mas como eles guardam aquela visão dentro deles, sabe, aquilo instiga, é aquela sementinha plantada que eles vão querer saber o que é aquilo. A última reunião que eu participei do nosso grupo, nós tivemos 3 ou 4 novos integrantes no grupo, e eles falando, eu vim aqui porque eu conheço esse fenômeno desde criança, mas não consigo falar com ninguém, porque eu sei que ninguém acredita, e eu não quero ser chamado de louco, não quero ser tratado como um demente, coisa e tal, né? E aqui eu sei que as pessoas estão trabalhando sério com isso, vem acompanhando, barará, resolvi vir aqui para falar e tal. Então é um número cada vez maior dessas pessoas, né, que é o despertar, é o apocalipse é revelação. Então agora uma das revelações mais importantes para os seres humanos é descobrir que nós não estamos sozinhos e que a gente faz parte de um sistema cósmico. Esses dias eu uso muito, né, cidadão cósmico, e ainda tem aqueles que eles estão tão longe de perceber esse tipo de coisa ainda.
que eles me ridicularizam. Alguém disse cidadãos cósmicos, o cara acredita em cidadãos cósmicos, kkk, aí umas coisas assim. E claro, né, sempre vai ter, então isso já não me afeta mais em nada. Cada vez que eu vejo isso eu tenho pena de ver tamanha ignorância. Gente, não estou falando mal de ninguém aqui. Ignorância no sentido de ignorar o fato, de ignorar a realidade. Os caras estão aí, não tem como te esconder, não tem vontade nossa de querer que seja de jeito A ou de jeito B que mude isso. Isso é uma realidade que está ali fora e é inerente ao ser humano. Está ali. Tu querer acreditar, se isso vai te chocar, porque vai te botar em confronto com todo o teu sistema de crença religioso que foi colocado, sinto muito, velho. Paciência, é mais uma dor descobrir que além que tudo isso existe, né, a gente foi enganado, mentiram pra gente durante milênios, entendeu? E é duro acordar isso agora, mas mais duro ainda seria ficar eternamente dormindo, né? Então, ainda que seja um despertar meio brusco, meio traumático, digamos assim, mas ele é necessário, ele é fundamental. É melhor tu meio que ter esse tipo de confronto, de conflito, que é uma coisa desagradável, não é muito confortável tu descobrir tudo isso aí, choca muito a gente, né? A gente perde horas de sono, é inevitável isso. Mas faz parte do aprendizado. Então é melhor em algum momento da tua existência tu descobrir isso do que tu seguir encarnações na roda de Sansara por não entender que existe um processo, achar que é coisa, achar que é viagem, coisa e tal. Então esse é o foco, é o grande âmago, é a grande mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo de hoje. Se nós não nos preocupamos com política, com com geopolítica, né, a política interna, melhor dizendo, porque isso é chato, é um incomodo, só tem ladrão e parará, e depois a gente percebe que nós somos diretamente afetados por não querer estudar esse tipo de assunto, né? Como eu já falei no programa, a gente, entre os caras a gente não dá bola, não se preocupa em estudar quem vai votar, vota em qualquer um sem saber o que acontece, os caras vão lá, fazem tudo errado, afeta na vida de quem, estoura no lombo de quem? No nosso lombo. Nós sofremos as consequências. Então, por períodos da nossa vida, né? Agora então, se nós fizermos a escolha errada, se começarem a acontecer coisas como está previsto, eu não acredito em Nibiru. Então, Luciano, mas tu não tá vendo aí? Aí, nossa, que falam do Carlos Munhoz, coisa tal. Sim, eu estudei. O Carlos Munhoz conheço desde 6 ou 7 anos atrás. Desde que eu comecei a estudar ufologia, já tinha lá os vídeos do Carlos Munhoz falando sobre todas essas coisas aí. Entendeu? Então, se vocês forem ver, em relação a Nibiru, eu fiz vídeos aqui defendendo também a vida de Nibiru, porque quando eu li a história de Zecharia Sitchin, também acreditei. E depois a gente continua se aprofundando, aí tu vê outros linguistas que traduziram as línguas sumérias lá e tu diz, não, mas para aí, o Zecharia Sitchin ocultou muita coisa e acrescentou muita coisa. Ele nem mencionou nos reptilianos e falou um monte de coisa lá que não existe na verdade. Inverteu os personagens de Enki e Enlil, atribuiu ao Enki um monte de coisas que era o Enlil que tinha feito. Né? E agora os verdadeiros linguistas das tabuletas sumérias vêm confrontando Zecharia Sitchin e isso está dando um bafafá. Mas tem gente que adotou isso como verdade e não vai atrás de esmiuçar isso aí. E ficam, não, Nibiru tá chegando, Nibiru tá chegando. Mas Luciano, tu não tá vendo que esse negócio na Lua só seria possível se... O que as pessoas estão esquecendo é que o nosso universo está em expansão. O nosso universo está mudando. A nossa galáxia inteira está se movimentando e estão acontecendo coisas. Então, nesse período, estão acontecendo coisas diferentes com os astros, que está mexendo com os polos da Terra, e é uma coisa natural, é cíclico, gente. Da mesma forma como fica frio quando chega o inverno, aí passa 6 meses, vem o verão, fica quente, é cíclico e todo ano acontece a mesma coisa. Então, tem coisas semelhantes acontecendo no nosso universo, só que não são em períodos de 6 meses ou de 1 ano, são períodos de milênios. E agora o calendário Maia falava, nós temos os Bactuns, que é de 400 e 400 anos, nós temos outros períodos maiores, os períodos de 25 mil anos, que nós agora estamos adentrando a partir de 2012, né, que não era fim do mundo, era fim de um período, e nós estamos entrando nesse outro período de 25 mil anos agora, que é o amanhecer galáctico. A gente está entrando no dia galáctico, né? Tem a noite galáctica,
que é esse período de trevas que a gente está saindo e agora está amanhecendo o dia. Né? E quando então, e nesse processo, então acontece esses distúrbios, acontece tudo isso. Então não é necessariamente que tem alguma coisa vindo, que tem alguma coisa acontecendo, ou que vá se chocar com a Terra. Ah, mas Luciano, mas tem, a gente está vendo novos astros que antes não apareciam. É disso que eu estou falando, dessa movimentação toda que está acontecendo. Só que essa história de que Nibiru vai vir, vai causar e parari, parará, né? Pô, cara, a gente fica até triste. Algumas pessoas que vêm nos nossos vídeos aqui falam pelo título também. Eu já enchi o saco de fazer título de vídeo sobre Nibiru, né? Mas o próprio Zecharia Sitchin, que foi o que inventou essa coisa de que Nibiru vem de vez em quando, ele coloca lá os registros de tempo. E para os estudiosos eu já fiz o cálculo no programa, gente, para acabar com esse diz que me diz que aí, que mesmo que existisse, mesmo que fosse verdade que Nibiru fosse o planeta dos Anunnaki, não é, o planeta dos Anunnaki é Duco que fica nas Pleiades. Aliás, aí vem essa outra história, pleiadiano, todo mundo acha que os pleiadianos são bons, tem milhares de civilizações nas Pleiades. Então, um que se apresenta como pleiadiano, em tese, os reptilianos que dominam a Terra são das Pleiades. São os Nibiru, não são nibiruanos. Nibiru pode ser uma nave, é aquele que cruza, pode ser um planeta errante, pode ser um milhão de coisas, pode, né? Chamaram a estrela polar de Nibiru, né? Ou seja, não é um nome específico de um planeta onde moram os Anunnaki. Isso aí é a história, é a invenção do Zecharia Sitchin. E quando a gente se aprofunda nisso aí, né, e a gente vai lá e começa a estudar, e ainda que fosse verdade que Nibiru existisse, pelas próprias contas do Zecharia Sitchin, não seria agora, faltaria mas muito tempo pela frente. Duas possibilidades de cálculo, né, dependendo de interpretações. Alguns começam uma contagem a partir de um período, outros começam uma contagem a partir de outro período, com a questão de interpretação. Mas as duas contas que tu for fazer, que são as datas sugeridas pelo Zecharia Sitchin, nenhuma delas diria que Nibiru está chegando aí. Uma faltaria mais de 1000 anos, outra faltaria mais de não sei quantos mil anos. Então assim, ó, é balela, é papo, né? E eu vou falar aqui, eu vou tomar pedrada, as pessoas vão dizer, não, porque tu não ouviu Carlos Munhoz, não, porque tu não ouviu não sei o quê, não, porque tu não viu os caras que estão botando as fotos nas coisas que estão chegando. Quem garante que é verdade essas fotos que estão chegando para vocês, gente? Tem todo um sistema de imposição de medo, né? Então os caras criam várias coisas no computador, jogam na rede, estamos monitorando o Nibiru, olha, nós somos sérios, estamos... Quem é que garante pra gente? Vamos acordar, pessoal, sabe? O que a gente já aprendeu e descobriu é que tem uma galera aí interessada em divulgar o terror, né? E apavorar, porque a gente sabe a questão do padrão vibratório, que tu cai, tu fica com medo, tu cria uma egrégora negativa, eles trabalham com o teu poder de mente, né? MK Ultra direto na galera aí. Então são esses fatos, né, que a gente vê... Enfim, né? Olha como a gente vai tangenciando, vai saindo para cá e vai saindo para lá. Então, quando eu falei do Zecharia Sitchin, da história dos Anunnakis, Nibirus, né? Então eles sabem dessas coisas cíclicas todas que acontecem, e eles usam isso, aquecimento global. Então nós estamos num desses períodos que naturalmente a Terra passa por esse aquecimento, depois ela cai, depois ela volta, isso aconteceu 25, nós estamos na 25ª vez que isso acontece, né? Passando essa transição de que o planeta esquenta, que o planeta esfria, Aí os cientistas mal intencionados, né, e que estão de acordo com esse pessoal que comanda o mundo aí, eles inventam essas falsas notícias, né, esses pseudocientistas, e na verdade eles sabem, na verdade, eles mentem na cara dura mesmo pelos interesses deles, né, eles dominam, eles que têm condição de fazer as análises do que é ou do que não é, e a gente tem que acreditar neles porque eles são cientistas, eles que fazem experimentos, eles que fazem as pesquisas e tal, e a gente fica vendido acreditando que tudo que eles falam é lei. E a gente não se dá por conta que essas pessoas podem ser mal intencionadas e podem jogar a verdade de acordo com os interesses deles. Isso é difícil pra gente entender. Entendeu? Então, resumindo, o vídeo de hoje, gente, sabendo de tudo isso que acontece, é pra gente, pra aqueles principalmente que não acreditam em ET. Daqui a pouco isso vai cair por terra, vocês vão ser obrigados a acreditar nesses ETs, por causa que...
é inevitável, né? Só que aí as outras perguntas virão. E se o mundo estiver passando, como eu falei, a gente está vivendo essa transição e tal, e isso está mexendo com coisa no planeta. Da mesma forma que o grande dilúvio, 14 mil anos atrás, né, 12 mil AC, estamos 2 DC, então 14 mil anos atrás aproximadamente, e é falado que o pessoal sabia que isso ia acontecer, que era cíclico, né? Mas daí eles aproveitaram e diziam, Deus vai mandar uma enchente, Deus vai mandar um dilúvio, e não era uma situação geológica que eles sabiam que ia acontecer com o planeta. Eles só usaram de acordo com os interesses dele. De novo, conhecimento. Da mesma forma que um cara que sabe que vai acontecer um eclipse e chega numa tribo que os caras não têm o menor conhecimento do que acontece isso, ou né, um vilarejo onde as pessoas não têm cultura, enfim. Porque geralmente tribo de índio eles têm uma cultura passada, milenar, passada de geração para geração, e eles sabem muito sobre astrologia, sabem, porque tiveram bons professores lá no início de suas tribos. Então vamos colocar um vilarejo de pessoas incultas e coisa e tal que não tem condição de saber o que é um eclipse. Claro que não nos dias de hoje, né? Mas retrocedendo um pouco no tempo. E alguém que tivesse essa informação e que soubesse simplesmente um período em que a Lua passa na frente do Sol, tu te imagina, tu te coloca numa aldeia e tu diz que tu vai fazer uma coisa, que tu vai apagar o sol, que tu vai fazer. Aí todo mundo, esse cara é louco, esse cara... E ele, não, ó, tal dia, na quarta-feira, 5 horas da tarde, eu vou fazer isso e vocês vão ver coisa e tal. Esse cara é louco, esse cara é louco. Chega na quarta-feira, 5 horas da tarde, começa o eclipse, as pessoas não sabem que é um eclipse, o cara é um deus, ou um filho de Deus na Terra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, nesse ponto, o conhecimento te leva a uma situação de não ser enganado. Então, quando a gente tiver conhecimento sobre os ETs, quando a gente tiver o conhecimento que coisas podem abalar as estruturas da Terra, que a gente pode passar por um período aqui de tribulação, que é uma coisa natural que o planeta passa, então vem os caras bem intencionados e diz, olha, nós temos aqui um outro planetinha semelhante à Terra, pertinho aqui, coisa e tal, a gente vai levar vocês ali por um período, vai acomodar vocês bem, quando a Terra passar por esse problema todo, a gente pode trazer vocês de volta, para ali, para lá. Então, né, os Hopis e os Unis, que são as tribos americanas, eles falam que em períodos de conturbação, né, assim, climática e coisa e tal, eles foram ajudados pelo povo formiga, né? Então eram os alienígenas insectoides que, com a tecnologia que eles tinham, eles fizeram lá os grandes salões nos subterrâneos da Terra lá, e acomodaram os índios no subterrâneo, né, do nosso planeta, enquanto a superfície estava em conflito, estava se ajeitando, por causa que eram desses períodos. Então eles chamavam que era... Eles sabem que eles são amigos. E olha aí, ó, gente, aqui fica uma outra dica. Não eram os nórdicos, loiros, bonitos, humanos, com o nosso conceito de beleza, né? Eram o que, provavelmente, se a gente fosse se ater só ao conceito de beleza, a gente, nossa, são demoníacos. Aliás, quando esse tipo de ser aparecer por aqui... Muitos evangélicos, de Edir Macedo, de Papa, muitos vão dizer, esses são os demônios, entendeu? E quem que vai ser os deuses que eles vão apresentar? Provavelmente alguém com aquela figura paternal, de cabelo comprido, de beleza exuberante, coisa e tal. Né? Não que não existam seres evoluídos, bons, desse formato, mas provavelmente os ruins vão se disfarçar desses seres e se apresentar como se fossem os... Por isso, os salvadores, né? Por isso que é muito importante, além da gente ter a consciência de que existem os ETs, começar a pesquisar e a estudar quais grupos, que grupos fizeram o Tratado de Greada com Eisenhower, quais os seus interesses, quais os resultados disso. Quando a gente pega um político, a gente quer saber se ele é um político bom ou não para votar nele, pô, o cara quer ser presidente do Brasil. O que ele fez? Ele já foi governador? Qual foi o histórico? O que as pessoas que moram no estado onde ele governou pensam sobre ele? Então tu vai te cercar de informações das propostas, das promessas... E do histórico desse candidato, do que ele fez, do que ele não fez, para tu fazer uma opinião mais embasada, para tu ter a tua escolha mais embasada. Gente, acontece exatamente a mesma coisa. Então, grupos se oferecerão com os pseudo-resultados ou os pseudo-projetos para nos tirar de uma situação
um pouco mais drástico que possa vir a acontecer. Eu vou pegar carona com quem? Eu tenho ali em cima, eu tenho uma nave Grey, eu tenho uma nave reptiliana, eu tenho uma nave dos Arcturianos, eu tenho uma nave dos não sei o que, dos Pleiadianos, né? Mas e aí? Qual que eu vou? Todos estão me oferecendo carona, todos estão dizendo que vão me levar para um lugar melhor, né? Para uma situação melhor. Da mesma forma como os políticos. Todos se apresentam e dizem, no meu governo isso será melhor para você, por isso vote em mim. Entendeu? Só que não vai ser questão de tu votar. Tu não vai precisar botar nenhum papel, nenhuma urna e nem apertar nenhum botãozinho de uma urna fake eletrônica como acontece aqui no Brasil, né? Aliás, ridículo isso. Mas a tua escolha, né? E se tu escolher por acaso o grupo errado e foi a tua escolha, cara, e por tu não ter estudado, tu foi enganado, que é a mesma coisa que acontece quando a gente vota em qualquer político sem saber o seu histórico e depois estoura no nosso, né? Tu vai, se tu não tem estudo, se tu não estudou a história pregressa de cada um desses candidatos que estão se apresentando como teus salvadores, né? Se tu ficar, o bicho come, tá estourando dilúvio, tá estourando não sei o que, são vulcões, são coisas que, de novo, não é porque Nibiru tá chegando, é essa movimentação cósmica que os planetas estão passando, natural. Né? E talvez isso tu precise de uma ajuda, precise de socorro. Aí tem um monte de gente ali se oferecendo. Aí é a tua escolha. Eles não estão te forçando, né? Que nem o teu voto. Ainda que tenha o voto do cabresto, do coronelismo aqui no Brasil, né? Mas em tese tu tem a tua, né? Tu vai lá e tu vota quem tu quer, depois tu arca com as consequências. Então, mas tem uma lei, uma diretriz número 1 de não interferência e eles não podem se impor, coisa e tal. Por isso que eles te enganam e fazem com que a escolha seja tua. Porque daí se alguém vai dizer, mas tu sequestrou esse cara, não, ele entrou na minha nave sozinho. Ele escolheu entrar na minha nave. Eu não fiz nada. Agora, né? Se a escolha dele foi essa, a consequência dele é essa. Ele vai ficar aqui comigo e tal, porque foi uma escolha dele, você não pode vir aqui. Aí vocês vão estar interferindo no livre-arbítrio desse cidadão. Olha que situação, olha que xadrez. Entendeu? Já pensou tu cair na mão do ar-contado, tu cair na mão de um Grey? Por ignorância, por não ter estudado, porque tu ficou dizendo o tempo todo, porque ET não existe, olha esses malucos ficam falando de OVNI, cidadão cósmico, que ridículo, olha o magrão viajando na maionese ali, né? Aí de repente aparece uma situação na tua frente, aí tu dá uma puta mordida na língua, tu descobre que estava errado, tá ali na tua frente uma coisa que tu ficava ridicularizando, dizendo para as pessoas que não existiam, o troço ali na tua frente, o bicho tá pegando aqui e tu tem que correr, negão. Aí tu tem 5 naves na tua frente, tu tem que escolher uma e pular dentro, tu não tem tempo. Como é que vai ser isso? Por que eu não fui estudar? Por que eu não fui me interessar por ufologia? Só que aí, meu querido, não são 4 anos de mandato que até podem ter decisões errôneas que influenciam na tua vida inteira. A gente pode estar falando no erro e no engano que te levam a, sabe-se lá, a permanência de mais quantas existências numa roda de samsara. Entendeu? Então não é brinquedo, gente. Não é brinquedo. Esse negócio de ficar dizendo, não, é tudo viagem, não dá bola pra isso, vamos focar aqui, é a mesma coisa, entendeu? Vocês estão deixando o futuro do seu espírito, que é até a questão, pode ser da questão de depois que tu morreu, entendeu? Pode ser a questão nem sobre o teu corpo, mas sobre a tua alma. Enquanto, olha só, enquanto uma decisão errada aqui no nosso planeta, tratando-se de política, pode levar a coisas que influenciam no teu corpo, como a comida que tu come, a segurança onde tu tá, coisa e tal, né? Por períodos da tua vida, agora tu imagina a escolha, digamos assim, de um candidato errado que vai ter consequências sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre a tua vida pós-morte, depois do desencarne, depois que tu passar por isso aqui, que é a pseudo-vida eterna. Já pensou tu trocar um período de má gestão de um político corrupto por existências, né? Não estamos falando de período de 4 anos, estamos falando de existências da sua alma, meu amigo, por ter acreditado nos caras errados. E pior, agora é onde vamos jogar pedra mesmo, né? Pior, a quantidade de gente que está já elegendo o Salvador
achando que é aquele Deus bíblico, que é o Javé, achando que ele é o Deus bondoso que perdoa, e não se dão por conta que o Deus bondoso que perdoa não manda enfiar faca no coração de uma criança, não exige sacrifícios sanguinários como está lá descrito na Bíblia, não manda o povo para a guerra como fizeram com Moisés. Então quando as pessoas começarem a acordar e se deram por conta disso, eles vão começar a ver quem é o enganador, quem está tentando enganar e quem está falando a verdade. Entendeu? É muito duro isso tudo, gente. É muito duro e tem que ter muita maturidade, muita responsabilidade e muita cautela, né? E como é dramático e como é doloroso, para não usar outra palavra, tu descobrir que aquele ser que tu achou que era o teu protetor e teu salvador, na verdade é o teu escravagista. Isso é um choque muito grande e tem pessoas que não vão aceitar isso. Não vão aceitar isso. Sabe? Eles foram tão arraigados, eles estão tão comprometidos com essa pseudo-causa que eles imaginam, né? Que eles estão ali porque foram enganados, o trabalho foi muito bem feito, de engano, né? E qual será as consequências dessa escolha enganada que esse povo está fazendo, né? Então aí fica para vocês. O que eu quero é que todo mundo escolha a coisa certa. O que eu quero é que o que depende da minha vontade, não só para mim, como para os meus, como para a humanidade toda, é que a gente não caia no engano de eleger os escravagistas como nossos novos governadores, seja do nosso planeta, seja do nosso sistema solar, seja da nossa galáxia. Então, eu acho que é hora de começar realmente a acordar para tudo isso, levar esse assunto mais a sério, ok? E agora eu quero deixar um recadinho, gente. Talvez eu esteja interagindo um pouco menos com os inscritos do canal, porque tem sido chato. Tá escancarado, todos os canais que denunciam a verdade estão falando a mesma coisa, eles estão sentindo os mesmos problemas que eu, né? Boicote direto, boicote do YouTube na cara dura. Então muitas vezes eu passo algumas horas ali respondendo os comentários do pessoal dos vídeos todos, assim, né? Lendo e parará. E aí eu fecho, aí eu vou responder os novos comentários. Quando eu abro, eu vejo que todos os comentários que eu respondi antes foram deletados. Não estão mais lá, está como se não tivesse sido respondido. Então isso é notório. É claro que tem gente mexendo, que tem gente... Eles fazem de tudo para desanimar a gente. E vou confessar para vocês, desanima, gente, desanima. Então, através de todos esses boicotes que eu venho sentindo aqui no canal, eu não sei energia ou vontade de levar ele adiante por quanto tempo eu vou ter ainda, mas as informações que eu acho pertinente, né, as sementes para a reflexão que eu acho que são importantes de ser colocadas na mente das pessoas para que elas floresçam e para que a gente comece a ver isso de uma forma um pouco mais abrangente, entendendo o quão significativo isso é para o nosso futuro, e eu estou falando futuro mesmo, questão de futuro... o entendimento, pelo menos, né, do que é futuro para nós, em relação ao que vai acontecer com a nossa alma, com o nosso corpo, com a nossa vida, dependendo das escolhas que a gente faz. Então, pessoal, fica a dica, fica a desculpas, né, pela falta de interação, e vocês já ficam sabendo o porquê aí. Então, se eu começar a não responder mais os comentários, não me levem a mal e entendam que o sistema, né, a ferramenta do sistema aí para nos desanimar funciona. E é eles que mandam nisso, é eles que controlam o YouTube, lá a gente não tem o que fazer, a gente fica na mão dos caras. Então o que a gente pode fazer é vir aqui, lançar sementes, né, falar com as pessoas e ver o resultado que isso surte. E sempre, não acredita em mim, não precisa acreditar no que eu estou falando, vão estudar, né, vão se aprofundar nessas questões e, querendo ou não, as escolhas que você fizer serão diretamente atreladas às consequências que a tua vida vai ter. Então, beijo no coração e pensem muito em tudo isso.